meditação Guri Shankar do Osho. É uma meditação bastante poderosa, ela é suave. Nem todas as meditações ativas, como é o caso da Guri Shankar, nem todas elas são intensas, elas requerem uma atividade corporal mais energética. A fonte dos movimentos que acontecem nesta meditação Guri Shankar, no terceiro estágio, é uma fonte diferente, é uma fonte sublime do que a fonte dos movimentos que acontecem, por exemplo, no chacoalho da meditação Kundalini. Então, é ativa, mas é suave, ela é sublime. Normalmente, nós curtimos mais meditações suaves quando nós fazemos antes, temos mais experiência com meditações mais intensas corporalmente, mais catárticas, como, por exemplo, a meditação dinâmica, a meditação Kundalini, a meditação Gibberish. Então, a gente está mais limpo, a gente se limpa com essas meditações mais intensas, e aí a gente desfruta mais facilmente as meditações suaves. Guri Shankar é um exemplo de meditação suave. Bom, o nome Guri Shankar é um nome que o Osho deu porque existe uma montanha nos Himalaias chamada Guri Shankar. E o Osho fala, se quem for praticar esta meditação fizer a respiração adequadamente, como tem que ser feita no primeiro estágio, a pessoa vai ficar tão alta como a montanha Guri Shankar. E de fato, as respirações intensas normalmente abrem um portal diferente de perceptividade, de consciência. E o Guri Shankar, quer dizer, a respiração do Guri Shankar, que é o primeiro estágio, tem esse poder. Bom, ela tem 4 estágios, cada estágio de 15 minutos. Na verdade, como sempre, um estágio prepara o outro, músicas próprias, específicas, também feitas sob a orientação do Osho pelo Chaitanya Haridoitar. Primeiro estágio. Primeiro estágio é uma respiração em que nós inspiramos profundamente. Aí eu vou usar os termos que eu assimilei do Osho. Quanto mais profundamente, melhor. E aí eu seguro. Por quanto mais tempo eu segurar, melhor. Eu seguro ao máximo a respiração. E aí quando eu sinto que não dá mais para segurar, eu inspiro pelo nariz. Então eu faço essa retenção e depois quando eu vou expirar, eu expiro gentilmente pela boca, soltando todo o ar. Eu realmente tenho até que fazer uma pressão no abdômen para que todo o ar saia e aí eu seguro novamente o máximo que eu conseguir. E aí depois, não conseguindo mais, eu volto a inspirar profundamente e mesma coisa, interrompo, seguro e assim vai até por 15 minutos. Por 15 minutos eu faço esse processo de retenção respiratória. É importante, como toda meditação, e aqui eu preciso lembrar especialmente, que o objetivo da meditação em si é a presença. É eu estar percebendo o momento presente. Eu estar o máximo possível como uma consciência desidentificada da realidade, do que está acontecendo agora, externamente e internamente. Então eu fico como observador da minha própria mente, dos meus próprios pensamentos. Eventualmente, se tiver uma resistência, eu observo. Na verdade, eu tenho que me identificar não com a resistência, não com as dificuldades, mas com um observador neutro de tudo isso. Se eu entro nesse espaço, nessa dimensão de observador, o processo se torna mais leve. É um processo que requer uma mobilização
Eu falei que é suave, mas esse estágio, o primeiro estágio, não é exatamente suave, porque ele requer realmente uma... É como se eu estivesse pagando o ingresso para poder entrar numa outra dimensão. É o preço para entrar numa outra dimensão, porém, eu não tenho que tomar apenas como um processo físico. A consciência tem que estar realmente o mais presente possível também nesse processo. Eu fico de olhos fechados neste primeiro estágio. Bom, passou os 15 minutos, mudou a música, aí eu paro com essa respiração, eu deixo a respiração ficar natural, eu abro os olhos e olho para a chama de uma vela. Suavemente, eu posso piscar, tranquilo, mas eu olho suavemente para a chama de uma vela. Eu não me lembro do Osho ter falado sobre isso, mas muito provavelmente esse segundo estágio, ele mexe com o centro energético aqui do terceiro olho. Então, eu simplesmente olho suavemente e procuro me manter com uma consciência desperta do momento também aqui. E esse é o ponto mais importante da meditação, é o ponto mais importante para caprichar. Eu estou presente agora a esta situação. Eu estou como observador desta situação. Muito bem, acabou a música, eu me levanto lentamente, fecho os olhos, entra uma outra música e aí eu faço o estágio do Latihan. Esse estágio é realmente, para mim, apaixonante, sublime. Ele, das técnicas de meditações formais que o Osho apresentou, esse terceiro estágio chama-se Latihan. Ele é apresentado na meditação Guri Shankar, esse estágio, o Latihan, e também na meditação Devavani. Só isso. Só nesses dois, é uma outra meditação. Mas o Latihan é tão grandioso que ele não pode ficar circunscrito apenas nessas meditações. Ele pode ser feito em outros contextos. Você pode criar. Ele é tão poderoso. Eu, por exemplo, costumo fazer o Latihan, que eu vou explicar agorinha, depois de danças pauleiras. Faço danças pauleiras como meditação, mantendo-me presente, e depois eu coloco uma música bem suave para que então eu pratique o Latihan. Bom, como é esse Latihan? Latihan é meio difícil de explicar porque a própria explicação pode criar uma certa preocupação que atrapalha. Mas vamos lá. Eu levanto, fico de olhos fechados, tem uma música bem suave. Não é uma regra, mas uma sugestão que eu dou, eu acho que não faz parte das regras, das orientações do Osho, mas se eu começo com as mãos erguidas, sabe, com as mãos em frente ao tronco, facilita. Qual que é a história do Latihan? Eu permito com que o corpo faça por si mesmo movimentos muito suaves. Eu vou dizer como é que é. Movimentos imprevisíveis. Aí você, normalmente, o movimento começa com os braços. Por isso que eu acho que é meio caminho andado eu já começar esse terceiro estágio com os braços, as mãos em frente ao tronco. E aí eu observo os meus braços, observo o meu corpo, e no mínimo movimento que começa a surgir, eu presto atenção e permito com que ele prossiga. Vai ter um vídeo aí que vai mostrar isso. Um exemplo apenas, um modelo, um exemplo, mas não é algo que sempre precisa ser daquele jeito. Bom, assim,
a importância da respiração do primeiro estágio para o Latihan é muito importante, porque eu eu ampliei a respiração profundamente no primeiro estágio. Minha respiração agora meu pulmão está mais expandindo. Quando acontece isso, meus braços acompanham o movimento torácico. Os braços também se movem suavemente quando eu inspiro e o pulmão enche. Então, nesse movimento, eu aproveito o embalo. Ele já começou a se mover. Aí eu fico atento a esse movimento, hiperatento, consciente, e permito que ele prossiga, independentemente da respiração. Eu permito que o movimento prossiga. Eu falei que é uma explicação, a explicação de deixar acontecer, a explicação de que os movimentos são imprevisíveis, que começa pelos braços, e depois o corpo todo vai acompanhando, inclusive as pernas, e eu estou só observando, sem ter a mínima ideia de qual vai ser o próximo movimento, suave sempre, e eu permito. Eu posso agachar, e quem sabe eu posso até deitar, e eu não tenho controle, não tenho interesse em ter controle. Eu só fico observando o que o corpo faz. Realmente é uma experiência extasiante. A primeira vez que aconteceu o Latihan, de fato comigo, em que eu fiquei no centro vendo o meu corpo se mexer sozinho, eu fiquei realmente extasiado. Foi um deleite ímpar. Foi a primeira vez que eu senti isso. Agora, quando eu falo tudo isso, eu posso criar uma certa expectativa, e a pessoa fica meio ansiosa. Então, qual que é a dica para quebrar uma expectativa, uma ansiedade em relação a isso? O que importa não é o movimento. O que importa, eu estou aqui, por exemplo, eu estou aqui, está acontecendo um micro movimento. Eu não preciso me preocupar com o próximo. Olha, presta atenção, eu não preciso me preocupar com a sequência do movimento. Eu tenho uma proposta. A proposta é estar presente agora. Eu não estou preocupado com o próximo movimento. Eu só estou querendo sentir, perceber o que está acontecendo agora. Esse é um desafio. O que interessa é apenas este momento e o próximo acontece por si mesmo. É fascinante essa meditação, é uma sintonia fina com esse estado de presença criativa. Então, a música prossegue totalmente livre. Talvez, se você sentir que nada acontece, você pode iniciar voluntariamente o movimento, mas a partir daí você fica ligado no que está acontecendo, na sensação do momento, e aí sim começa a deslanchar por si mesmo. Se você tiver uma consciência bastante profunda do que está acontecendo no momento, é possível que você sinta até arrepios nos pelos dos braços. É possível. Se você sentir arrepio nos pelos, não precisa sentir, mas se você sentir, é um sinal de que você está dentro do processo de deixar acontecer, nessa suavidade que vem de uma dimensão sublime. Beleza, se não tiver arrepio, não quer dizer que não esteja, eu só estou dizendo que às vezes acontece como um sinal para reforçar, realmente eu estou deixando acontecer. A consciência é que está chamejante e dá abertura a um impulso interno suave. Os movimentos da dança da lua não são manipulados pela mente. Eles acontecem por si mesmos. Basta estar presente, relaxado e permitir que eles aconteçam.
15 minutos. Aí terminou a música, aí eu fecho. Bom, já estou de olhos fechados, então eu continuo de olhos fechados e deito. Deito de barriga para cima, permaneço imóvel, novamente consciente do momento presente, só que desta vez com o corpo imóvel. Claro, se eu for meditar, já sei que eu vou ter que deitar no quarto estágio, então, se eu quiser, eu deixo já alguma coisa preparada num canto, uma almofada, almofadas ou tapetes ou colchonetes. Aí eu deito por 15 minutos, silêncio, não tem música nesse terceiro estágio, um gongo no final, terminou. É isso. A respiração do Gurin Shanka, ela vai ter um efeito posterior. A tua respiração, ela vai ser mais ampla, mais aberta no seu dia, posterior a essa técnica. E isso tem repercussões. Toda respiração alterada, existe uma relação direta entre respiração e estados emocionais. Tanto, se eu tenho uma respiração assim, tem um correspondente emocional assado. Se eu tenho uma situação emocional assim, eu tenho correspondentemente uma respiração assada. Então, a tua respiração vai alterar, o teu estado emocional vai alterar, por isso capriche nessa presença posterior à meditação Gurin Shanka, porque aí essa própria presença vai trazer um convite para estados emocionais mais agradáveis. Mas o importante não é ser agradável, ser desagradável. Realmente o importante não é isso. O importante é estar no centro observador do que está acontecendo. É estar no centro observador do que está acontecendo, é que torna a vida agradável. Tá bom? Eu não falei, eu falei assim, deixa eu só dar uma lembrança. No segundo estágio, nós abrimos os olhos, olhamos para uma vela suavemente. Mas existe uma alternativa que eu só fiz uma vez, não, fiz algumas vezes essa alternativa, lá em Pune, na Índia, no espaço do Osho, que é, em vez de vela, porque nós fazíamos com dezenas de pessoas, né? Acho que centenas até, então não dá para ter uma vela para tanta gente. A alternativa, e também eu posso fazer mesmo se eu estiver sozinho, se eu tiver aparelhos para fazer sozinho. Eu acho que pouca gente tem, mas eu tenho que falar. É olhar, em vez de olhar para uma vela suavemente, no segundo estágio, olhar para uma luz estroboscópica azul. E a luz estroboscópica é aquela que pisca, né? Então, eu tenho que acoplar o ritmo desse piscar com o ritmo da música. Então teria que ter essa correspondência. E lembrando que a música do segundo estágio, ela tem uma batida 7 vezes mais rápida do que a batida do coração. Mas isso é só uma informação. Então essa é uma alternativa em vez da vela. Eu acho que pouca gente vai fazer isso. Eu nunca fiz fora do contexto lá de Pune e eu acho que nunca vou fazer, e também não estou perdendo absolutamente nada de não fazer com luz estroboscópica. A vela é perfeita, mas está aí a informação. Tá bom? Boa meditação, entre fundo, lembre-se, o que vale é estar com a consciência desperta momento a momento, em qualquer meditação e, se possível, em qualquer situação da vida.